Meditação de hoje com o tema: o veredito da graça. Você alguma vez já foi apontado e acusado por pessoas? Você já passou por alguma experiência em que você carregou sobre os seus ombros o sentimento de dor e culpa por algo que você tenha feito de errado? Você já enfrentou um sentimento pela qual isso te marcou de forma profunda, da qual fez você sofrer, porque as pessoas, ao olharem ou contemplar você, simplesmente entendiam que o que você merecia era sempre carregar sobre os seus ombros uma culpa, que mesmo que você tenha cometido este erro, as pessoas muitas vezes não conseguem encontrar para a sua vida o perdão e a graça. Gostaria que você avaliasse comigo o que a palavra de Deus nos diz, exatamente lá em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 13, onde a palavra de Deus nos diz: disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Quando paramos e avaliamos esse texto, pensamos agora e juntamos todos os cristãos de todas as épocas, cristão de todas as épocas que tem aprendido muito com a experiência de Davi, cansado de se arrastarem sobre o peso de uma culpa, achando que o perdão não é capaz de alcançá-lo e que não são capazes de encontrarem forças para erguer o olhar, levantar a cabeça e se deixar iluminar pelo brilho da esperança que brota da graça divina derramada sobre cada um de nós. Pois muitas vezes agimos e pensamos como Davi, nos sentimos tão desgraçados, miseráveis e achamos que é impossível que a esperança brote para nós e que a graça divina e que o perdão jamais nos alcançará. Pois foi assim com o rei Davi. Após ele ter cometido um grave pecado, arrepender-se e ser perdoado era tudo o que ele mais almejava. Entretanto, se tivesse tido a humilde prontidão de tomar a iniciativa para reconhecer e confessar o seu erro, não teria experimentado sofrimento emocional e profundo. Os atalhos pelos quais perambulou tentando driblar a própria culpa foram inúteis. E ele acabou sendo confrontado pelo profeta Natã, amando de Deus. Pois havia um veredicto que seria dado a Davi, dependendo de como ele reagisse diante do seu pecado. Eu gostaria de falar para você que muitas vezes esse veredicto também ele está pronto a ser sentenciado a cada um de nós, mediante as nossas decisões e as escolhas que fazemos aqui neste mundo. Pois saiba você que está me ouvindo, se a sua escolha for rejeitar o perdão de Deus, saiba que você também estará escolhendo o seu próprio veredicto, da qual este veredicto te levará à morte. Mas se você escolher como Davi escolheu, com sabedoria, arrepender-se daquele ato que você cometeu, daquilo que lhe traz dor, culpa e sofrimento, o seu veredicto será para a vida eterna. Pois não adianta perambular, não adianta tentar driblar, todos os nossos trabalhos e esforços serão inúteis quando tentamos nos esconder da presença de Deus, não reconhecendo a nossa culpa. Pois o veredicto não poderia ter sido mais contundente. Pois de forma direta e afirmativa, Natã olha para Davi e diz: tu és o homem adúltero, assassino e dissimulado. Não temos contundente, foi a admissão da culpa. Pequei contra o Senhor. Davi agora recorre e reconhece de forma clara a sua situação.
E o profeta, o mensageiro divino, trouxe esperança para o culpado. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, pois é assim que lá em 2 Samuel nos diz o texto. Quando há reconhecimento, quando há confissão, quando há abandono pelo nosso pecado, também há perdão. E junto com o perdão, a certeza de que a morte não irá tragar a nossa vida. Pois além de dizer para Davi, o profeta disse também que além de perdão do pecado, ele não morreria. Contudo, a implacável lei da semeadura e colheita não dispensa as consequências do mal. O prazer sentido no lançamento das sementes do pecado não é perdurável. Cedo ou tarde, será substituído pelo sabor amargo dos frutos. O cônjuge infiel conviverá com as consequências de sua infidelidade. É provável que o viciado não venha a ter restaurados os órgãos lesados. O perdão concedido ao assassino não trará a vítima de volta à família enlutada. Assim, não poderia ser diferente na vida de Davi, pois Davi foi advertido dos males que teria na sua própria família, além da morte do seu filho nascido do adultério. Amon, Tamar, Absalão, seus filhos, são ícones da história. Amon estrupou a meia-irmã Tamar, sendo por isso assassinado por Absalão. Com o nome significado Pai da Paz, Absalão foi tudo menos pacificador. Possuiu algumas das concubinas do seu próprio pai, rebelou-se e conspirou contra o trono real, e o resultado: acabou morto com o pescoço quebrado em uma árvore. As consequências do pecado são dolorosas, mas não significam limitações da graça. Em vez disso, elas parecem exercer um papel em nossa experiência, uma vez que nos mantém despertos contra a vil natureza da transgressão. Deste modo, nós nos tornamos cada vez mais conscientes de nossa dependência de Deus e do refúgio que achamos nele contra as artimanhas do nosso inimigo. É pela mesma graça que o Senhor nos concede força para suportar as consequências dos erros com as quais o ofendemos. E assim, devemos louvar e agradecer a Deus por sua graça e por sua misericórdia. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, porque eu sei que se a minha escolha for para reconhecer os meus erros e os meus pecados, saberei que o veredicto que Tu escolheste para a minha vida será o perdão e a salvação, e como resultado a vida eterna. Pois me ajuda a fazer essa escolha. Me ajuda a ser sábio e não deixar passar a oportunidade que hoje me concede de ser alcançado pela Tua graça. Por isso nos ajuda, Pai, a sempre fazer a melhor escolha e assim temos o Teu perdão e a vida eterna ao Teu lado. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.